Olá, pessoal! Vamos falar aqui do nosso planejamento para um envelhecimento bem-sucedido. É claro que todos nós sabemos que nós estamos envelhecendo. Hoje em dia, uma criança que nasce no Brasil, ela tem uma expectativa de vida em torno de 75 anos, muito diferente do que acontecia cerca de 40, 50 anos atrás, quando a nossa expectativa era em torno de 40 e 50 anos de vida. E o que nós estamos fazendo com esse bônus de anos de vida que nós ganhamos? Para isso, precisamos planejar o nosso envelhecimento. Então, nós, gerontólogos e geriatras, entendemos que precisamos de alguns pilares para este processo de envelhecimento. Um dos pilares é o que nós chamamos de capital de saúde. E o que envolve capital de saúde? Em primeiro lugar, a nossa alimentação. Comer mais alimentos naturais, comida de verdade, o que nossos colegas nutricionistas chamam de desembrulhar menos e descascar mais. Comer arroz, feijão, verduras, frutas e tentar se alimentar menos de produtos industrializados, os produtos ultraprocessados, que são as farinhas, biscoitos, pães, os lanches rápidos. Isso tudo hoje em dia já está envolvido em grandes patologias que estão relacionadas ao envelhecimento ruim. Outra questão muito importante que faz parte do capital de saúde é a atividade física. Quando eu falo de atividade física, é tentar realizar cerca de 150 minutos de atividade física por semana. Não é difícil, né, gente? São 30 minutinhos por dia. De preferência, com orientação de um educador físico ou de um fisioterapeuta, para que essa atividade física ela não cause nenhuma lesão ao seu corpo, nenhuma lesão articular e nenhuma lesão muscular. É importante que essa atividade física ela seja regular, isso quer dizer que ela seja feita de uma maneira rotineira e que seja adequada para cada indivíduo. Então, tem pessoas que podem fazer determinados tipos de atividade física e não podem fazer outros tipos de atividade física. Então, é importante que essa atividade seja orientada por um profissional da área de educação física ou um fisioterapeuta. Outra questão que é muito importante quando nós estamos falando de saúde é o controle das doenças crônicas, o controle de doenças que estão relacionadas ao nosso processo de envelhecimento. Nós sabemos que algumas doenças elas podem impactar na terceira idade e o controle delas durante este processo é extremamente importante para que elas não causem impacto na independência e na autonomia deste indivíduo. Por exemplo, o controle de diabetes é importante porque em algum momento, se essa doença ela não ficar dentro dos níveis ótimos de glicemia, por exemplo, ela pode causar um déficit visual e esse paciente perder a sua independência durante o processo de envelhecimento. E outra questão, talvez uma das mais difíceis, é o controle do estresse. O estresse é algo que nós estamos vivenciando ultimamente de uma maneira corriqueira. E o estresse, ele de uma maneira contínua e em níveis muito elevados, ele pode estar relacionado a diversas patologias também que vão impactar negativamente no envelhecimento deste indivíduo. Passando para um outro pilar, que é o capital social. Nós sabemos que nós precisamos das nossas relações familiares e extrafamiliares muito bem estabelecidas para um bom envelhecimento. Então, na terceira idade, as relações familiares elas precisam estar muito bem harmônicas, onde as pessoas tenham uma relação de ajuda para que o envelhecimento daquele indivíduo ele seja encarado de uma maneira leve e de uma maneira mais segura. E as relações extrasociais também são muito importantes. Os grupos religiosos, os grupos de vizinhos, grupos na área de trabalho, quando a pessoa ainda exerce alguma função de trabalho, os grupos de voluntariados, todos esses grupos, exceto os grupos de WhatsApp, eles são muito importantes para um bom planejamento e um bom envelhecimento. Porque as relações sociais nos trazem uma relação de pertencimento à sociedade. Então, lembrando que essas relações elas devem ser construídas durante o nosso processo. Então, quando nós temos uma juventude, construímos essas relações durante a nossa vida, no envelhecimento isso fica muito mais leve, muito mais solidificado. O outro pilar muito importante é o nosso capital cognitivo. Nós precisamos entender que a nossa memória, o nosso poder de raciocínio, o nosso poder de julgamento, ele precisa estar bem estabelecido também durante o processo de envelhecimento. Então, a nossa reserva cognitiva que nós adquirimos durante toda a nossa vida, ela precisa ser mantida. Então, manter a atividade
mental, manter sempre novos costumes, novos hábitos, aprender coisas novas é muito importante para que nós possamos garantir a nossa cognição durante o envelhecimento. E a cognição, ela está muito relacionada à nossa autonomia. E nós precisamos da nossa autonomia para ter o poder de decisão de todas as coisas que nós queremos durante o envelhecimento. E o último pilar, e não menos o mais importante, é o nosso capital financeiro. Claro, as pessoas idosas, elas também continuam pagando os boletos, elas precisam às vezes comprar mais medicação e elas também precisam se divertir. Então, quando nós temos uma segurança financeira, quando nós temos essa independência financeira que precisa ser planejada durante toda a nossa vida, nós garantimos também um envelhecimento bem-sucedido. E aí, gostou dessas dicas? Acha que está no caminho certo? Se está, parabéns, continue aí. Se não, ainda dá tempo de mudar, porque sempre é tempo de construir um envelhecimento bem-sucedido. Até a próxima!